Vamos hoje aprender a fazer o brigadeiro gourmet. Trouxemos o Juliano com chocolate Calibu. Vamos fazer aquele brigadeiro gourmet top. E eu vou aprender junto com vocês. A gente vai fazer um brigadeiro gourmet belga com chocolate ao leite 823. Esse é um chocolate ao leite com notas de caramelo super gostoso, assim, bem famoso no mundo. Gente, eu quero mostrar um detalhe aqui. Quem aqui já abriu uma embalagem e viu o chocolate desse jeito aqui, ó? Levemente esbranquiçado. Isso aqui acontece porque um processo que chama fat bloom, que é a explosão da gordura. Ou seja, esse chocolate passou por algum momento de calor e aí a gordura dele, que estava lá dentro da gotinha, migrou para a superfície. Por isso que ela fica esbranquiçada assim. Mas não significa absolutamente nada, porque como você vai recristalizar o chocolate, naturalmente ele vai modificar essa estrutura. A gordura vai se manter dentro dele, não tem problema algum. Ele não está mofado, porque muita gente já ouvi isso demais. Ai meu Deus, abriu, tá mofado. Não, não é mofo. Onde não tem água, não tem chance de ter mofo. Dentro do chocolate a gente tem atividade de 0,0001% de água. Então quase não tem água. É mais mesmo a água tipo do ambiente do que de fato no chocolate. No chocolate não tem água. É isso, tá? Para o brigadeiro a gente vai precisar de um leite condensado de boa qualidade. Rapidinho. Qual a medida que você vai fazer e para qual a quantidade de Essa é uma receita de brigadeiro ao leite, uma receita padrão, assim, para uma lata de leite condensado. Então ela é uma medida meio que padrão mesmo, fica bem bacana. Ela rende uma média, vai depender do tamanho da porção do brigadeiro que você quer vender. Sim, ou fazer em casa. Quem está em casa, que queira Se for um brigadeiro de 25 gramas, que é aquele brigadeiro maior, dá uma média de 25 a 30 brigadeiros, tá? Sim. E aí, por que a gente aconselha a pesar o brigadeiro? Para você ter um padrão. Então, quando você pesa, você tem, de fato, todos iguaizinhos. Então, o seu rendimento melhora, o seu lucro melhora, tudo melhora. Então, você que está em casa, agora a gente vai aprender, vou aprender junto com vocês a fazer o brigadeiro gourmet. E essa receita rende de 25 a 30 brigadeiros de 25 gramas, para quem queira fazer para revender também. E até mesmo para fazer uma festa, receber os convidados em casa e ter uma feliz Páscoa. Sem dúvida. Ó, aqui uma lata de leite condensado. Procura um leite condensado de boa qualidade. Lembrando que tem tudo isso aqui lá na Casa do Chocolate, hein? Um leite condensado. Uma caixinha de creme de leite com 35% de gordura. Não já tem que estar ligado no fogo, não? Não. Então, uma caixinha de creme de leite com 35% de gordura. Tem essa daqui, mas também tem o Nestlé, tem outras marcas que também tem esses 35% de gordura, tá? É só procurar na embalagem, que geralmente vem escrito quando ele tem 35% de gordura. Prontinho. Aqui eu tenho a glucose. Eu também chamo ela de achata, porque ela tem uma textura super pegajosa e de fato complexa, de pôr uma colher, depois a colher dá trabalho para lavar. Então, olha só, você vai pegar a sua mão, vai molhar, enxugar o excesso e vai puxar o tamanho de um ovo de galinha, que é mais ou menos 30 gramas. Ela tem uma textura bem pegajosa, gente, ó. Então, com a mão úmida, você consegue isolar ela. Lavou, a gente vai pôr aqui 200 gramas de chocolate ao leite. No caso, aqui é o 823 belga. Aqui estão todos os ingredientes. O que a gente vai fazer antes de levar para o fogo? Misturar. Por quê? Se eu levo o leite condensado embaixo, na parte de baixo, ele pode queimar. Então aqui você primeiro já mistura tudo para ficar numa textura só. Prontinho. E aqui agora é fogo. Tem vários pontos de brigadeiro, certo? Existem vários pontos. Geralmente 3. O ponto de colher, que a gente chama, que é aquele brigadeiro mais de panela mesmo que a gente come, que ele não tem uma textura que você vai fazer uma bolinha. O brigadeiro no ponto de bico, que é o brigadeiro já que tem um certo
ele já foi desidratado a um ponto que ele tá, que ele fica um bico definido. E o brigadeiro de enrolar, tá? A gente vai mostrar os 3 prontos aqui nessa mesma receita, para vocês terem uma ideia de como é legal. Sim. A glucose líquida, ela é para quê? O que é a glucose? Ela é o açúcar isolado do milho. Então, ela é um anticristalizante natural. Então, ela entra no brigadeiro para dar maior validade, porque ela não vai deixar esse açúcar desidratar e ficar açucarado. Porque você já reparou que brigadeiro não vence, ele cristaliza, ele açucara. Então, para evitar isso, a presença da glucose é muito legal. Então, aqui a gente vai mexer mais ou menos 25 minutos. Para o primeiro ponto, que é o ponto de colher, vai ser aproximadamente 20 minutos. Para ponto de bico, 25, e para ponto de enrolar, uma média de 30 minutos. Lembrando que aqueceu o suficiente para que ele comece a borbulhar de fato, abaixa o fogo, e aí esse fogo vai ser baixo até o fim do cozimento. Aí como que eu faço isso? Porque depende do fogo da sua casa, depende de vários fatores. Eu gosto de medir o ponto do brigadeiro pela temperatura. Então como que é isso? Se eu quero um brigadeiro no ponto de bico, ele tem que chegar a 86 graus. Se eu quero ele no ponto de enrolar, eu vou colocar ele a 96 graus. Como que eu vou medir essa temperatura? Com um termômetro de espeto. De espeto. De espeto é mais eficiente do que o infrared aqui. Infrared, gente, é aquele termômetro infravermelho. Esse termômetro de espeto vende na casa do chocolate. Vende, e o infrared também. E o infrared os também. Dois. É só você ligar e pedir que a gente entrega para você. Aqui a gente tem os 2 pontos. Eu tirei um brigadeiro antes daquele tempo para ter ele no ponto de bico. Em quantos minutos você tirou? Minutos eu não sei te dizer, eu digo temperatura, foi em 86, 87 graus. Esse aqui ficou a 97 graus, 96, 97. Untei o prato com o micril. Por que com o micril e não com manteiga? O micril ele não oxida tão facilmente quanto a manteiga. Então eu tenho uma maior durabilidade. Eu estou fazendo um produto para durar aí 10 dias sem ter o problema dele cristalizar. Então por isso a adição da glucose, por isso a preocupação de untar o prato ou a bandeja ou a forma que eu for usar para esfriar esse brigadeiro sempre com micril. E na hora de enrolar também passar micril na mão, ao invés de usar manteiga, tá? Nada contra a manteiga, acho uma delícia, só que ela tem uma validade exposta ao oxigênio muito menor, então ela vai rancificar, vai ficar um gostinho de ranço que é natural do processo da existência da manteiga. Então aqui, separei esse para esfriar, para a gente fazer o ponto de bico, e esse para enrolar. Como que eu guardo esse brigadeiro para esfriar? Sempre colocar o plástico filme em contato. Por quê? O oxigênio que faz roubar essa umidade do brigadeiro. Então, ele que faz com que o brigadeiro resseque e fique cristalizado. Então, sempre passar o plástico filme em volta para poder trabalhar com ele, tá? A gente vai levar para esfriar. Se você tem bastante tempo, você pode fazer de um dia para o outro. Fica maravilhoso de enrolar amanhã. No meu caso, eu gosto de usar a geladeira. Tem muita gente que não gosta de usar a geladeira para esfriar porque acha que perde um pouco o sabor do doce. Teoricamente não se muda nada, apenas se esfria mais rápido. Mas claro que se você tem tempo, não tem problema algum deixar de um dia para o outro e trabalhar com ele só amanhã, tá bom? A gente espera ele esfriar para poder enrolar direitinho no granulado e ter o resultado final do brigadeiro. Então, a nossa massa de brigadeiro, a gente colocou direitinho com plástico filme e deixou descansar. Lá na Casa do Chocolate tem esse tipo de boleador. Então, fica bacana porque você padroniza o tamanho do brigadeiro, ou então, para padronizar, você vai ter que pesar um por um. Então, como que funciona? Você pega a massa e tira ela no rente ao boleador. Dá para ver aqui? Rente, ó.
Uma vez que está rente, todas as medidas que vão sair desse boleador serão exatamente iguais. O que eu fiz na mão? Peguei um pouquinho de micril, passei na mão e esfreguei para ficar untuosa. O que é nitril? Micril é a manteiga de cacau em pó da Calebo, excelente para várias coisas. Ó, então aqui a gente vai passar a bolinha, enrolar e passar no granulado. Esse granulado é o Flakes da Calebo. Esse é o 4D. Nossa, ao leite. Pra ele não saltar. É isso mesmo. Mas se eu passar Rola ele pra lá e pra cá. Põe lá. Ou se eu jogar ele em cima. Pelo menos pra botar na minha mão, pra ele não... Ali eu fiz uma caminha com nibs de cacau. Pra apoiar eles e eles não ficarem sambando na foto. Ai, tá, meu Deus gente? do céu. Ele enrolou aqui na minha... Coisou minha mão. Então não pode enfiar o dedo, tá, gente? Igual eu fiz aqui, porque o granulado vem pro dedo todinho. É aprendendo e fazendo. Ó, Não vamos lá, faça deixa eu isso. mostrar. Ó, se você rola só o brigadeiro e não encosta a mão, ela não vai grudar. Ela na não sua vai mão. grudar, É. tá bom, galerinha? Não faça o que eu fiz, por favor. Então, geralmente, como que a gente Só faz? Ó, enrola a joga... bolinha para um lado e para o outro, que o granulado gruda e você vai... Exatamente. Ó, vou indicar, rola ele pra lá. E ele já vai ter grudado tudo. Então, assim você vai fazer todo o processo de enrolar todos os brigadeiros. Enrolou, pode colocar na forminha. Validade, 10 dias em temperatura ambiente. É difícil ele cristalizar porque foi tirado no tempo certinho da temperatura. Então, você não vai ter um brigadeiro... Vai ter um brigadeiro macio, mas que não tenha esse problema da cristalização tão rápida. O bom desse medidor é que o tamanho do brigadeiro fica exatamente igual. E você ganha tempo. Que a gente Aqui, ó. sabe que na hora que vai fazendo a bolinha, cada uma sai do tamanho. E aí, para não sair do mesmo tamanho, se não tem esse boleador, balança. Pesa um por um. Gente, eu falo assim, quem tá... Agora não é o momento, né? Mas quem não tá trabalhando, que não tá fazendo nada, eu vejo muitas pessoas que ganham a vida fazendo doces e vendendo, fazendo para vender na faculdade, fazendo para vender na rua mesmo. Eu tiro assim que a gente tem clientes que sobrevivem fazendo docinhos e vendendo na rua. E também fazendo encomenda para festas, para os amigos. A gente começa devagar. O importante é começar a fazer alguma coisa, não ficar parado. E não é na primeira vez que você faz, que erra, que você desanima, não. Tem que ir tentando. Esse aqui era para me enrolar ou para mim? Você não enrolou? Me enrolou, né? Vamos terminar de enrolar os brigadeiros aqui. E jazinho eu mostro o ponto de bico que a gente vai finalizar com uma pitanguinha em cima desse mesmo brigadeiro. Aí a gente vai fazer como? Vai pegar aqui em cima do brigadeiro e pitangar o brigadeiro em ponto de bico. Lá na Casa do Chocolate tem esses flakes que a gente usou na bordinha. Eles chamaram de dotes da casa esse porcionamento. Achei super legal. E aqui a gente vai usar o Blossom de caramelo para finalizar aqui em cima do brigadeiro. Então, são duas propostas de uma mesma receita, tendo tirado um pouco antes para ter esse ponto de bico. E o outro a gente apertou o ponto, né, para ele ficar no ponto de enrolar certinho. Agora prova um aí pra gente ver. Não, desse aqui. Prova um de cada, vamos. Deixa eu provar um desse aqui assim. Maravilhoso. Assim. Maravilhoso. Não quer comer, é comigo mesmo. Então, gente, fica ligadinho na próxima receita. Gostou? Maravilhoso. Foi comer aquele tudo? De criança. É um brigadeiro gourmet, consistente. E eu vou experimentar esse aqui.